Irmãos, nas últimas semanas nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, que são um trecho, o trecho inicial do Sermão do Monte, que tem todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é comumente chamado de Sermão do Monte. O início desse capítulo 5, os 12 primeiros versos, falam daquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças, em especial porque diversas frases, diversos versos, começam bem-aventurados os que, e aí vai ter uma característica daqueles que são bem-aventurados. Nós estamos algumas semanas falando sobre isso, estamos já indo para o final, caminhando para o final. Nós conversaremos hoje sobre uma bem-aventurança e, permitindo o Senhor, na próxima semana a gente encerra esse trecho das bem-aventuranças. Mas é sempre importante a gente relembrar que essas bem-aventuranças, elas não são uma espécie de alvo para a gente alcançar com as nossas próprias forças, nem uma espécie de algo para que a gente deseje ter ou que a gente escolha, não é um opcional para a vida cristã. Antes disso, as bem-aventuranças, elas refletem o caráter daqueles que nasceram de novo. Então, todos os que nasceram de novo, nesse seu novo nascimento, recebem esse caráter do reino de Deus que é manifestado através das características dos bem-aventurados. E quando eu digo isso, talvez eu olhando para mim mesmo pense, poxa, mas essas características não são claras na minha vida. E talvez você pense de uma forma semelhante. E se você pensa assim, é importante você entender que mesmo tendo recebido esse caráter do reino de Deus, é a sua vida diária, a sua vida cristã diária, que vai desenvolver essas características, de forma que essas características dominem o seu ser, de forma que você se torne plenamente o que essas características mostram e viva para a glória de Deus. Esse é um processo para a vida inteira, porque, na verdade, o alcançar a plenitude dessas bem-aventuranças é alcançar a semelhança a Jesus Cristo. E nós somos instruídos nas Escrituras que nenhum de nós alcançará essa plenitude ao longo da nossa vida. Ao contrário disso, por mais que o Senhor nos molde, nós vamos certamente precisar desse último milagre, o milagre final, que é o milagre de sermos glorificados, essa transformação daquilo que é corruptível, ser tornado incorruptível, aquilo que é pecaminoso, ser livre do pecado, aquilo que é mortal, ser repleto de imortalidade. Esse é o que a Bíblia chama de glorificação, um momento final, onde o Senhor, quando nos levar para a presença eterna dEle, fará em nós exatamente assim. Enquanto isso, nós vamos vivendo a nossa vida cristã. E aquilo que nós conhecemos dentro da igreja como santificação, esse processo, é exatamente o processo onde nós vamos sendo moldados pelo Espírito de Deus, e esse moldar vai produzir algum tipo de resultado. E o resultado é que as bem-aventuranças se desenvolvam em nós. É esse o resultado. O fruto da santificação são as bem-aventuranças. O fruto do andar com Deus é o desenvolvimento das bem-aventuranças. Não que nós vamos ter as bem-aventuranças porque nós andamos com Deus. Nós já temos, elas vão ser desenvolvidas. Quem nasceu de novo recebe esse caráter de cada uma das partes, ou cada uma das frases desse texto, vai falar de uma das características daquele que nasceu de novo. E é interessante que Jesus vem falando cada uma dessas bem-aventuranças, apresentando cada uma delas de uma forma sequencial, como se a próxima dependesse da anterior, e assim nós vamos vendo cada uma delas. E ele começa falando que bem-aventurados são os pobres em espírito, e depois ele vai desenvolvendo as outras bem-aventuranças. Vamos ler juntos para a gente poder entender melhor e seguir aquela bem-aventurança que é a da nossa noite. Lá no capítulo 5 de Mateus, a partir do primeiro verso até o versículo 8, o texto diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós já tratamos de todas as anteriores e nós hoje chegamos aos bem-aventurados os puros de coração. Mas como eu dizia, isso é uma sequência importante para nós, porque tudo começa, irmãos, pela pobreza em espírito. E na verdade a pobreza em espírito nada mais é do que a compreensão da nossa natureza pecaminosa. Então, quando nós somos confrontados com quem nós realmente somos, como fruto da queda em nossa vida, e nós olhamos para a nossa natureza corrompida, nós olhamos para a corrupção radical do nosso coração, para a depravação total da nossa vida, e nós, ao percebermos isso, nós somos impactados por uma realidade que nos surpreende, a realidade da nossa total e completa incapacidade de fazer ou de ser qualquer coisa que gere ou que produza méritos ou que produza a nossa própria salvação. E tudo começa por aí, irmãos, enquanto nós não compreendemos que a salvação é um ato de Deus do início ao fim da sua realização, desde antes da fundação do mundo, quando nós fomos eleitos, até a eternidade, onde nós seremos glorificados. Toda a salvação, todo o ato de salvação, toda a obra de salvação é uma obra exclusiva do Senhor. E quando nós percebemos isso, nós percebemos por que passamos a perceber o nosso estado. Nós olhamos para nós mesmos, com a consequência da queda sobre nós, nascidos, herdeiros dessa queda, corruptos. Paulo vai dizer que o seu coração é corrupto, o coração de todas as pessoas é corrupto. Ele vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Jeremias vai falar que o coração é corrupto mais do que todas as coisas. Nós encontramos dezenas e dezenas de textos que falam da nossa incapacidade de obter méritos, incapacidade de fazermos algo que nos coloque, que nos posicione como justos diante de Deus. Todas as nossas obras, nossas melhores obras, elas são como trapo de imundícia. Elas não são justas diante de Deus, e aí nos deparamos com essa realidade, e aí nós percebemos nossa pobreza em espírito. E essa nossa pobreza em espírito, ao invés de nos colocar numa situação de miseráveis eternos, gera esperança em nosso coração, porque nós somos apresentados à obra de redenção de Jesus Cristo. E essa pobreza em espírito, então, vai nos fazer confiar plenamente na graça de Deus, porque nós então entendemos que nenhum esforço humano produz salvação, que nenhuma obra humana é capaz de justificar o homem, mas que nós somos justificados pela justiça de outro, a justiça de Cristo Jesus, que satisfez a justiça de Deus e cuja justiça nos é imputada, e fomos então justificados pela justiça de Jesus Cristo. E aí nós então percebemos a nossa pobreza espiritual. E agora, conscientes da nossa pobreza espiritual e conscientes da graça de Deus que nos salvou, nós queremos agradar ao nosso Senhor, e nós queremos então servir ao nosso Senhor, e nós somos deparados com a nossa incapacidade de sermos justos mesmo tendo sido resgatados. Porque nós não fomos justos para então vivermos uma vida justa pelas nossas próprias forças. Nós somos justificados por Cristo e somos sustentados por Cristo. O fato de nós termos sido alcançados não nos capacitou a não errar mais, e cada um de nós tem essa experiência diária em suas vidas. Então nós choramos, nós lamentamos pela nossa incapacidade de viver para a glória de Deus, pela nossa incapacidade de obedecer plenamente o Senhor, de satisfazer plenamente o nosso Senhor, porque esse é o desejo do nosso coração. E nós olhamos para os nossos pecados então e choramos e lamentamos. E somos consolados pela promessa de que estamos sendo transformados pelo Senhor. E aí então, quando nós nos deparamos com essa realidade da nossa pobreza espiritual, e mesmo tendo sido resgatados, a nossa incapacidade de obedecer plenamente, de alcançarmos uma perfeição diante de Deus, nós então nos somos tornados mansos. Porque o manso é aquele que percebe quem é, e aí então ele tem uma postura de paciência naquilo que Deus está fazendo. Manso não tem nada a ver com calmo. Manso não tem nada a ver com ser aquele camarada que fala devagar, baixinho. Não tem nada a ver com isso. Mansidão tem a ver com a paciência que nós temos
em saber que Deus está moldando a nossa vida e nós somos pacientes, e paciência é sinônimo de confiança, então nós confiamos que o Senhor que começou a boa obra vai completá-la em nossa vida, e enquanto nós somos pacientes no agir de Deus diário, nós estamos ao mesmo tempo satisfeitos por tudo que Deus já fez, satisfeitos por todas as promessas que existem para a nossa vida, satisfeitos pela presença de Deus sobre nós. Então, ser manso é caminhar nessa paciência aliada a essa questão de sermos satisfeitos por tudo aquilo que Deus já fez. E agora que nós então colocamos nossa confiança plena no Senhor e sabemos quem somos, nós somos inundados por fome e sede de justiça. Porque nós não queremos outra coisa mais senão que o Senhor se manifeste em nós, senão mais de Deus, senão que o Senhor esteja sobre a nossa vida e que nós sejamos mais santos e que mais do Senhor esteja sobre nós, porque a justiça é o agir de Deus, a justiça, todas as coisas que Deus faz são justas, então nós queremos que a vontade de Deus seja realizada em nós, que essa justiça de Deus esteja diante de nós, então nós temos fome e sede. Nós sentimos a necessidade de mais de Deus, nós queremos mais de Deus, não é um desejo do nosso coração apenas, não é apenas algo que nós escolhemos querer, mas é algo que nós necessitamos, por isso fome e sede, porque é algo que é necessário, primário, básico da existência de qualquer pessoa, e nós então somos, como diz as Escrituras, nós somos satisfeitos, porque quanto mais nós buscamos a Deus, mais de Deus nós recebemos. E aí agora que nós alcançamos essa realidade, nós nos voltamos, e o próprio Jesus nos volta para o nosso relacionamento com as pessoas. Então nós temos agora que lidar com a sociedade, nós temos agora que lidar com a nossa família, nós temos agora que lidar com a nossa igreja, nós temos agora que lidar com aqueles que ainda não foram alcançados, nós temos que lidar com pessoas. E aí Jesus vai dizer que a primeira forma de lidar com todas essas pessoas é sendo misericordioso. E misericórdia aqui não é uma pena, a gente falou sobre isso na semana passada. Misericórdia é a compreensão da miséria da pessoa aliada a uma ação de transformar essa miséria em algo completamente diferente. Então, misericórdia é uma realidade prática, é uma percepção de miséria aliada a uma ação para que essa miséria deixe de existir. E é assim que nós lidamos. E nós não estamos falando aqui de justiça social, nós não estamos falando aqui de olhar para o mundo e dizer, não, nós precisamos mudar o mundo, transformando, acabando com a pobreza, acabando com o analfabetismo. Ainda que todas essas questões sejam assuntos que envolvem a igreja, que fazem parte do viver diário da igreja, a miséria maior que atinge a todos os homens é o pecado. E a misericórdia, ela é fruto dessa compreensão que um homem caído não pode produzir o bem. E que, portanto, ele sempre terá seu coração inclinado para o mal. E a misericórdia é uma ação para que essa miséria de estar perdido do Senhor, longe do Senhor, separado do Senhor, seja eliminada. Ou seja, o maior ato de misericórdia que qualquer pessoa pode ter é conduzir uma pessoa a Cristo, é apresentar uma pessoa a Cristo. E claro que todas as outras questões ligadas à humanidade fazem parte desse ato de misericórdia, mas acima de todas as questões, nosso alvo é que o foco da miséria seja transformado. O foco da miséria não é uma injustiça social, não é um político corrupto, ainda que todas essas coisas tragam e causem muito mal à nossa sociedade, o foco da miséria da nossa sociedade é a impiedade dela. E o nosso ato de misericórdia é apresentar uma redenção a todos aqueles que então vivem em miséria. E agora, já que nós vivemos de forma misericordiosa, Jesus diz no versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E o que isso significa? É isso que a gente precisa compreender. Lembrando você, meu irmão, que quando Jesus diz bem-aventurados os que, ele está falando de plenamente feliz, completamente feliz, e os que somos nós, aqueles que nasceram de novo, e que através do seu relacionamento com o seu Salvador, desenvolvem cada uma dessas bem-aventuranças sobre a sua vida. O que eu estou compartilhando com vocês aqui não é uma lista de coisas que você tem que desejar ser,
mas é uma lista de coisas que você já é e quer desenvolver, tem que desejar desenvolver, e você só vai desenvolver isso através do seu relacionamento com o Senhor, da sua vida no reino. Por isso que a primeira e a última bem-aventuranças têm a mesma promessa, porque deles é o reino de Deus, e tudo está dentro disso. Agora que você é um cidadão do reino, a expectativa é que você viva de acordo com o reino que você pertence. E a sua cidadania do reino de Deus traz consigo um caráter, e esse caráter são as bem-aventuranças. E Jesus diz que felizes, plenamente felizes, dignos de admiração, porque essa é uma das explicações ou das traduções possíveis para a bem-aventurança, das compreensões, né? Dignos de admiração, ditosos, são aqueles plenos, plenamente felizes, são os puros de coração, pois verão a Deus. Essa talvez seja uma das mais belas promessas que nós temos para a nossa vida, irmãos. A de vermos o nosso Senhor, a de estarmos diante do nosso Senhor. Essa talvez seja uma das mais maravilhosas promessas que existem para a nossa vida. Se a gente for olhar para esse texto, nós vamos perceber que os puros de coração verão ao Senhor. Mas o que é coração, para a gente começar a nossa conversa essa noite? Nós, na nossa sociedade, nós temos, ou nos nossos tempos, nós temos um costume de aliar coração com emoção. Quando você fala, ou alguém diz assim, olha, tal pessoa é puro coração, você está dizendo que essa pessoa é pura emoção. E quando nós conhecemos pessoas que são muito emotivas, nós conectamos essa emoção exacerbada da pessoa ao coração. É muito coração. Falta a essa pessoa razão, porque ela é muito coração. Então, para nós, coração é sinônimo de emoção. Mas nas Escrituras não é. Nas Escrituras, coração é sinônimo da completude do homem, daquilo que o homem é por completo. Então, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala da vontade, a Bíblia fala da mente e a Bíblia fala da emoção. Isso é coração. O conjunto da sua mente, do seu pensar, da sua vontade e das suas emoções, a Bíblia apresenta como coração. E em toda a Bíblia, em diversos textos bíblicos, nós vamos encontrar exatamente essa definição, que coração tem a ver com o homem por inteiro, tem a ver com o homem todo, tem a ver com a sua mente, mas também tem a ver com a sua vontade, e também tem a ver com a sua emoção. Então, Jesus está dizendo que são puros, bem-aventurados aqueles que são inteiramente, completamente, por inteiro, puros. Então é importante a gente perceber isso, irmãos, que está falando do coração. Mas o que a Bíblia fala do coração, do homem, não são coisas boas. Não é que o coração do homem é bom, que lá no fundo o coração do homem é bom. Ao contrário, a Bíblia vai dizer coisas do tipo que o coração do homem é sempre somente inclinado para o mal. Como eu disse, Jeremias vai dizer que o coração do homem é corrompido, é absurdamente corrompido. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 15 que do coração procede o mal. E aí Jesus lá nesse capítulo está lidando com os religiosos sobre lavar as mãos antes de comer, ele vai dizer, olha, aquilo que entra pela boca, ele vai ser digerido e vai ser expelido, e isso não produz nenhuma impureza no homem. Agora o que sai da boca do homem vem do coração. E como vem do coração, é o que sai da boca do homem, é o que vem do coração que produz todas as mazelas. Jesus vai dar uma lista dessas mazelas, dessas misérias que o ser humano vive. E aí ele vai dizer, não é o que traz impureza ao homem, é o que sai da sua boca, é o que sai do seu coração, não é o comer sem lavar as mãos. E o que Jesus está dizendo ali é que o coração representa o interior do homem. E é isso que nós devemos perceber. O que Jesus está dizendo aqui é que bem-aventurados, plenamente felizes, são aqueles que são interiormente puros, que têm o seu interior purificado pela graça de Deus. E é isso que nós precisamos entender, que nós encontramos felicidade plena quando o nosso interior é puro diante de Deus. Porque se nós formos olhar para o nosso coração como algo de onde procedem coisas boas, nós vamos, em primeiro lugar, contrariar aquilo que as Escrituras estão ensinando. E, em segundo lugar, nós vamos nos frustrar. Porque ainda que todo ser humano seja capaz de atos de bondade, e Jesus fala isso,
que mesmo nós sendo maus, somos capazes de dar boas coisas aos nossos filhos. Que mesmo com um coração corrupto, nós somos capazes de atos de bondade. Mas a essência do coração de todo ser humano é corrupto, é depravado, é impuro. E nós não encontramos, é impossível que o homem encontre plenitude e felicidade, a não ser que o seu interior seja purificado. Agora, essa palavra puro é uma palavra que vai ter mais de um significado, ou mais de uma compreensão para nós. Quando Jesus diz, olha, é puro de coração, é puro do interior, Jesus está dizendo uma coisa interessante, que ele está dizendo que o evangelho começa pelo coração. Ele está claramente falando de uma pureza interior, em contraponto aos judeus que falavam de uma pureza exterior. Você lembra que Jesus, ele vai diversas vezes questionar os religiosos de sua época, porque o seu exterior era belo, mas o seu interior não era? Quando ele ensina a oração, por exemplo, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, não façam como aqueles que ficam nas praças orando para que todo mundo veja, mas entre no seu quarto e ore para aquele que te conhece e conhece o teu coração. Ou seja, não fique de forma alguma exteriorizando isso como uma demonstração de espiritualidade. Porque essas demonstrações de espiritualidade, elas podem ser falsificadas. Elas podem... o resultado final é a mesma coisa. Um coração puro vai ter uma determinada ação, mas você pode ter essa determinada ação de forma falsificada. Eu falei sobre esse tema hoje de manhã, quando eu estive na igreja do Rio Branco, e eu contei uma história que relata um pouquinho essa ideia de como nós lutamos para nos comportar direito. Você nunca foi num lugar em que você vai de repente comer um frango e você fica esperando o primeiro pegar o frango com a mão para então você pegar com a mão? Porque se todo mundo que estiver na mesa, a maioria das pessoas, né, alguns não tem muita vergonha não, mas a maioria das pessoas, se alguém pegar garfo e faca para comer o frango, vai pensar 2 vezes antes de pegar com a mão. Provavelmente você pega garfo e faca também, mesmo sem saber comer o frango com aquilo, porque você não quer exteriormente parecer pobre. Porque pobre só faz pobrice. Certa vez, logo que eu voltei da Bahia, nós tivemos um tempo bem difícil para nós lá, e quando eu voltei da Bahia eu disse, olha, eu preciso comemorar meu aniversário de casamento com a minha esposa. E aí então eu procurei um lugar que marcasse a vida dela, que ela lembrasse daquilo para sempre. Claro que marcou também o gerente do meu banco, né, o cartão de crédito, marcou muita coisa ali, deu um trabalho para pagar aquele negócio. Eu tentei achar um bom, bonito e barato, mas só achei um bom e bonito, barato, fui enganado. E aí eu fui lá, nesse lugar. Aí sentei, falei, já que eu estou aqui, né, agora eu vou aproveitar esse lugar. E aí serviram uma entradinha pra gente, assim, e eu olhei o negócio ali e falei, rapaz, isso aqui deve ser um queijinho com ervas, tá com uma cara maravilhosa. Eu peguei aquele negócio com a mão e quando eu botei na boca era uma bolinha de manteiga. E eu falei para minha esposa, pobre só sabe fazer pobrice mesmo. Eu não consegui reconhecer a manteiga do queijo. Mas aquilo ali me disse, meu Deus, eu estou no lugar errado, eu não sei nem quem está me servindo aqui. Né? E aí você fica com vergonha de perguntar, porque você deveria saber. A nossa vida é assim, nós nos preocupamos demais com o exterior. Nós nos preocupamos, tanto que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente vai para a igreja é a falar do jeito certo. É aprender o passo do Senhor, é aprender esse tipo de coisa. Porque nós nos preocupamos que as pessoas nos vejam de uma forma positiva. E não há nada errado das pessoas nos verem de uma forma positiva, desde que isso seja verdadeiro. O problema é quando a nossa preocupação com o fato das pessoas nos verem de forma positiva ou negativa produz uma falsificação da nossa postura. E às vezes nós nos comportamos assim, nós vamos em determinados lugares que nós tomamos um cafezinho até assim, né? Para parecer que nós somos elegantes, porque nós queremos que as pessoas nos vejam positivamente. E Jesus, e talvez as coisas que eu esteja falando agora sejam triviais, banais, são na verdade, mas Jesus estava lidando com esse tipo de postura com relação à espiritualidade, que é muito mais sério, que é infinitamente mais sério do que essas situações que eu acabei de apresentar.
porque Jesus chama esses homens de sepulcros caiados. E diz que por fora eles são muito belos, mas que o seu interior só tem morte. E o que Jesus está dizendo aqui é que não há felicidade quando só há morte no interior. Que só há felicidade, plenitude, quando o nosso interior está puro. Quando o nosso interior está limpo. E Jesus vai, por exemplo, no capítulo 23 de Mateus, fazer uma série de acusações, em especial aos fariseus, chamando-os de hipócritas, porque o que eles faziam não condizia com o coração. Esse é o resumo do capítulo 23. Jesus está dizendo para eles: vocês fazem uma série de coisas, demonstram ser homens santos, mas dentro do coração de vocês só há maldade, morte e impiedade. Por isso que aquela religião não produzia vida. Por isso que aquela religião não produzia outra coisa senão um fardo pesadíssimo sobre os que a abraçavam. Não produzia outra coisa senão uma vida sem misericórdia, uma vida dura, uma vida sem amor para os demais. O resultado de ser um fariseu era de ser uma pessoa seca, amarga. E qualquer religião que não trata o nosso interior só pode produzir esse tipo de pessoas, pessoas secas, amargas, frustradas com a sua religiosidade, que é só exterior. Porque Jesus diz que só há felicidade, só há plenitude, só somos ditosos, só somos dignos de admiração quando o nosso interior é puro. E como eu disse, a pureza ela vai ter duas vertentes, dois significados aqui para nós. Primeiro, óbvio, é a questão de pureza no sentido de santo. Tanto que algumas traduções vão usar limpos de coração, outras traduções vão usar puros de coração, como a que eu estou usando, para falar dessa pureza, dessa santidade. É claro que Jesus está se referindo aqui a um coração que é purificado, a um coração que é santo, a um coração que é limpo, a um coração que vive de uma forma condizente com a fé que é pregada. É claro que ele está falando disso. E é claro que está falando de um coração santo. E nós podemos lembrar, por exemplo, do autor de Hebreus, que no capítulo 12 vai dizer: olha, se esforcem para viver em paz uns com os outros e para viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos lembrados disso. Olha, a santidade é algo valioso, é algo que nós devemos nos esforçar para alcançar. Então é claro que ele está falando dessa pureza, no sentido de santidade, no sentido de um coração voltado para Deus, no sentido de um coração que luta contra o pecado, no sentido de um coração que não ama o pecado, que não tem prazer no pecado, que não se acomoda nem se satisfaz no pecado. É óbvio que tem esse significado. Mas tem um outro significado, tão importante quanto, ou uma outra vertente que é tão importante quanto, que essa palavra pureza também vai significar inteireza, integridade, plenitude. Então a ideia aqui de Jesus é que plenamente felizes ou plenos são aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. E aqui, é claro que para nós santidade é um assunto mais comum, é um assunto mais conhecido, apesar de não ser um assunto tão popular, é um assunto mais conhecido. Mas muitas vezes essa outra vertente da pureza para nós passa desapercebida e nós deixamos de experimentá-la. O que Jesus está dizendo aqui é que plenos, bem-aventurados, são aqueles que têm o coração completamente voltado para o Senhor, completamente inclinado para o Senhor, que não tem o seu coração dividido entre agradar a Deus e agradar a sua sociedade, entre amar a Deus e amar o mundo, entre servir a Deus e servir a Mamon, nas palavras do próprio Jesus. Ele não tem esse coração dúbio, ele não tem esse coração dividido, ele não tem esse coração que está de alguma forma voltado para Deus, mas ao mesmo tempo preocupado, abraçando ali, desejoso de viver uma vida mundana. Na verdade, é um coração, essa luta é uma luta de todos nós. Nós não podemos ser tolos também de imaginar que facilmente nós vamos nos voltar para Deus e abandonar tudo aquilo que são as questões humanas, naturais, porque não vai acontecer. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz o quê?
Na minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros uma outra lei atuando. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo sujeito a essa morte? O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo, olha, quando eu olho para as coisas, eu percebo que eu tenho que viver de forma santa. Eu sei que eu tenho que orar. Quando eu vou dormir, eu digo assim, olha, amanhã vai ser um dia que eu vou orar e que eu vou ler as Escrituras. Eu sei disso. Se qualquer pessoa perguntar para você como é que eu me desenvolvo espiritualmente, você vai dizer para ela, olha, existem 3 instrumentos de Deus para isso: a oração, a leitura da palavra e a comunhão dos santos. Faça isso. Nós sabemos, na nossa mente nós temos prazer na lei de Deus, mas no nosso corpo, na nossa carne, nós vemos outra lei atuando. A nossa vontade, a nossa percepção é que eu preciso orar. A nossa vontade é de sentar na frente do sofá e consumir entretenimento. O nosso desejo é jejuar até que o cheiro do tempero levante. E aí a nossa carne é inclinada para aquilo. E nós sabemos o que é melhor para nós. É isso que Paulo está dizendo. Eu sei que é melhor. O que o melhor para mim é a lei de Deus. Mas a verdade é que eu luto constantemente, é isso que Paulo diz no capítulo 7, contra os desejos da minha carne. E o que Jesus vai dizer aqui é que só há plenitude para aqueles que perceberam essa luta e que trabalham para que eles sejam inteiramente do Senhor. Que o seu coração não esteja dividido entre amar a Deus e amar o mundo. Que o seu coração não esteja dividido entre a lei de Deus e o ser aceito por nossa sociedade, ser aceito pelo mundo. Mas ao contrário disso, ele tem o seu coração puro, seu coração íntegro, seu coração inteiramente do Senhor. Como diz um texto do Antigo Testamento, que é até uma das canções que a gente canta, os olhos do Senhor estão sobre a terra, buscando abençoar aqueles cujo coração é totalmente dele. Aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Aqueles que já compreenderam que todas as realidades naturais são apenas realidades passageiras, que devem nos servir e devem servir a humanidade, mas não são o nosso destino final. Esses encontraram plenitude, porque esses têm seu coração completamente voltado para o Senhor, inteiramente voltado para o Senhor. Nós entendemos a santidade, nós entendemos a necessidade dela, nós entendemos que ninguém verá Deus sem a santidade, mas muitas vezes nós não entendemos a necessidade dessa inteireza. E muitas vezes o nosso pensamento é, mas eu venho no culto do domingo, que mal tem se durante a semana a minha vida é uma busca por prazer. Mas eu participo do culto do Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, que mal tem se fora disso a minha busca é por entretenimento, a minha busca é por prazer. Não é a questão do mal no ato, é a questão do mal com relação ao seu coração não ser inteiro. E é nisso que nós devemos pensar em muitas atitudes que não são originalmente pecaminosas, mas que a busca por essas atitudes só refletem um coração que não é inteiro do Senhor. E quando o nosso coração não é inteiro do Senhor, o resultado disso é frustração. E por isso muitos cristãos hoje vivem uma vida frustrada, porque eles se contentam em ter o Senhor por algumas horas da sua vida, da sua semana, mas ao longo de toda a semana eles não têm o seu coração voltado para Deus, o seu coração é voltado para todas as outras coisas, exceto para o próprio Deus. São pessoas que passam a semana inteira sem abrir suas Bíblias, passam a semana inteira sem orar, passam a semana inteira sem um pensamento sobre o seu relacionamento com o Senhor, que lembram do Senhor, sim, nos momentos de dificuldade, quando estão vindo 2 caras de moto. 2 caras de moto é o maior motivo de oração que existe no mundo. Tem 2 caras de moto vindo ali, Senhor, me guarda, me livra. O cara faz até o sinal da cruz. Mas se não passarem 2 caras de moto perto dele aquela semana, ele passa a semana inteira sem lembrar do Senhor. Semana inteira. Porque o coração não é inteiro. E onde não há inteireza de coração, não há plenitude de Deus.
onde não há inteireza de coração, não há felicidade. Por isso, um grupo gigantesco de cristãos frustrados, dispostos a abandonar a sua fé, frustrados com a sua fé, entristecidos com a vida que viveram, porque ao invés de verem a Deus, ao invés de experimentarem Deus, eles estão experimentando as frustrações de um coração dividido. Felicidade está sobre a vida daqueles cujo coração é totalmente do Senhor. E a promessa, que certamente é uma das mais maravilhosas de todas as Escrituras, é que esses homens verão a Deus. E ver a Deus também vai nos mostrar duas realidades. Primeiro, é claro que a ideia de ver a Deus aqui é uma ideia futura. É a ideia de estar diante do Senhor e de diante do Senhor permanecer por toda a eternidade. E aí fala de muitas transformações, fala de toda lágrima cessar, fala de nós termos uma vida de reconhecermos. Quando você lê o final do livro de Apocalipse, você vai ver aqueles que foram salvos louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor por sua salvação, com uma alegria gigantesca em seus corações por estarem diante de Deus. O livro de Apocalipse vai falar de nós não precisarmos de sol, porque o próprio Senhor vai ser a nossa luz. Então fala de uma realidade gloriosa, uma realidade maravilhosa. Então é claro que ver a Deus fala de um tempo futuro. É claro que ver a Deus aponta para o maior evento da história da nossa vida, que é o momento em que nós formos reunidos eternamente diante do Senhor. Todo o resto vai parecer tão pequeno naquele dia, quando nós somos reunidos com o Senhor e diante dele estivermos para sempre. Mas o ver a Deus não se refere somente ao momento futuro. Assim como o reino de Deus também não se refere a um momento somente futuro. Quando Jesus diz que deles é o reino de Deus, ele não está dizendo, eles vão viver no reino de Deus lá na glória, no futuro. É isso também. Mas Jesus também diz assim, olha, o reino de Deus está em vós. Não está ali nem aqui, ele está em vós. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma expectativa futura do reino de Deus, há uma vida presente no reino de Deus. O Senhor já reina sobre nossas vidas. Nós já somos reino de Deus. O reino de Deus não é pleno em toda a terra, mas ele já está sobre nossa vida, sobre a vida de cada filho de Deus. Então é claro que esse verão a Deus se refere ao momento quando nós somos reunidos e estivermos diante do Senhor em glória por toda a eternidade. Mas ele também se refere ao dia de hoje, porque aqueles que têm o seu coração totalmente do Senhor, aqueles cujo seu anseio e sua vida é por santidade, eles veem a Deus em cada passo das suas vidas. Eles veem a Deus nos momentos de maior dificuldade e podem louvar ao Senhor. Meu irmão, você quer ver uma prova disso? Você vá no velório de um homem de Deus de verdade, e você vai ver que há tristeza e saudade naquele lugar, mas há louvor ao Senhor pela vida que aquele homem teve e por ter sido recolhido pelo Senhor. Verão a Deus, não só no futuro, mas hoje. E por isso que nós temos tantos cristãos frustrados, porque como tem nas suas vidas um coração dividido entre viver os prazeres do mundo e o reino de Deus, eles não veem a Deus na sua vida diariamente, por isso eles vivem frustrados. E aí eles chegam na igreja e dizem, hoje não tem mais os milagres que existiam antigamente. Hoje o Senhor não faz mais as coisas que fazia antigamente. É claro que Ele faz. É claro que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas só veem a Deus aqueles cujo coração é totalmente dele. O que talvez esteja faltando não é o agir de Deus no nosso meio. O que talvez esteja faltando no nosso meio são corações inteiramente do Senhor. Porque esses verão a Deus. Esses percebem Deus em cada momento, naquele momento em que o dinheiro falta, no momento em que a saúde vai embora, no momento em que alguma coisa ruim acontece. Meu Deus, quantas coisas ruins acontecem ao longo da vida de uma pessoa, mas em cada um desses momentos, em cada conquista que ele tem, em cada filho que nasce, em cada pessoa da família que se casa, em cada realidade que vive, eles veem que Deus foi fiel. E a nossa frustração em não ver essas coisas tem muito mais a ver com o nosso coração não ser inteiramente do Senhor do que com o fato de Deus não fazer mais essas coisas. Deus é um Deus que sempre cuidou do seu povo.
E se existia uma coisa que Israel não tinha dúvida, era da presença de Deus no seu meio. Deus sempre cuidou do seu povo. Nós veremos a Deus quando o nosso coração for totalmente do Senhor. Quando o nosso coração já não estiver mais dividido, será que eu amo ao Senhor ou será que eu amo o mundo? Será que eu estou servindo ao Senhor ou será que o meu serviço é a Mamon? De quem é o meu coração? Quando a resposta for meu coração é inteiramente do Senhor, não passará um dia de nossas vidas sem que a gente veja Deus agir em nosso favor. Não passará um dia de nossa vida sem que nós vejamos a manifestação amorosa e graciosa do nosso Deus. Não chegará ao final de um único dia sem que a gente não tenha convicção, ou seja, não passará um dia sem que nós tenhamos a convicção de que aquele dia terminou, porque Deus nos sustentou o dia todo. Nós sabemos dessas coisas e nós tentamos acreditar, mas Jesus não está falando aqui sobre saber. Jesus está falando sobre ver. Ele está falando que o depósito da nossa fé no Senhor produz o fato de nós vermos a ação de Deus em nossa vida. E essa é a maravilhosa promessa para nós. E talvez a nossa pergunta então precise ser: como é que eu faço para alcançar isso? A resposta é igual para todas as bem-aventuranças. Como é que eu faço para encontrar essa pobreza em espírito? Como é que eu faço para ter essa tristeza, esse choro pelos meus pecados e minha incapacidade? Como é que eu me torno manso? Como é que eu me torno misericordioso? Como é que eu tenho fome e sede de Deus? Como é que eu sou puro de coração? Como é que eu me torno pacificador? Como é que eu tenho alegria nas minhas perseguições? Como? A resposta é uma só, para todas as bem-aventuranças, porque essas bem-aventuranças não são independentes umas das outras. Elas fazem parte do caráter daquele que nasceu de novo. E o caminho é um só. Só há um caminho. E Tiago ensina esse caminho quando ele diz: acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vós. Se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. A nossa única esperança, irmãos, não é que nós saibamos mais, não é que nós tenhamos mais força, não é que nós tenhamos mais estrutura. A única forma desse caráter, que é inato àqueles que nasceram de novo, ser desenvolvido, é se nós nos aproximarmos do nosso Senhor. Talvez você diga: mas isso é a única coisa que nós precisamos fazer. Talvez, quando eu comecei dizendo como é que eu faço, você pensou: lá vem 7 passos para a vitória. Não existem passos. Não existe uma lista. Talvez você pudesse pensar assim: olha, eu vou chegar em casa e vou fazer uma lista daquilo que eu quero mudar na minha vida. Você faz isso todo 31 de dezembro e nunca mudou nada. Se você tivesse entrado na academia todas as vezes que na virada do ano você falou que ia fazer regime e entrar na academia, você era Mr. Universo. Não é? Se todas as vezes que você falou que ia fazer regime você tivesse feito, aquela pizzaria que você vai tinha fechado. Não, por quê? É porque nós somos mal intencionados quando fazemos essas resoluções no final do ano? É claro que não. Elas são muito bem intencionadas. O problema é que elas se baseiam na premissa errada. Se baseiam na premissa de que nós temos capacidade para alcançá-las. E nós não temos. Enquanto nós não reconhecemos isso, que nenhuma dessas características é inata ao homem, que elas não têm a ver com personalidade, que elas não têm a ver com dons naturais, mas elas têm a ver com o favor e a ação de Deus sobre o homem, nós não vamos buscar da forma correta. Se você quer viver a plenitude de Deus sobre a sua vida, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Fale com Ele em seus momentos de oração. Ouça a voz dEle na sua leitura das Escrituras. Veja Ele agir na comunhão dos santos. Essas 3 realidades precisam ser as 3 realidades mais valiosas da sua vida: oração, leitura da palavra e comunhão dos santos. Se nós vivermos buscando a Deus, e esse é o caminho de buscar a Deus. O caminho de buscar a Deus não é nos tornarmos monges, não é nos afastarmos de agora eu não posso ter o coração dividido, agora eu vou virar um monge e agora minha vida vai ser essa vida totalmente longe de tudo. Isso não vai funcionar, nunca funcionou, não vai ser agora que vai funcionar. E Jesus nunca ensinou isso.
Jesus ensinou que nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E que estando nesse mundo nós vamos lidar com todas as responsabilidades e tarefas diárias. Mas que nós não somos sustentados por isso, nós somos sustentados por sua presença. Que o sermos moldados por Deus nada mais é do que termos esse caráter forjado em nós. E se você quer encontrar essas bem-aventuranças para a sua vida, irmão, comece a orar, comece a ouvir a voz de Deus nas Escrituras. Pare de ler as Escrituras sem propósito, abra as Escrituras consciente, cheio de fé de que Deus vai falar com você. Pare de buscar caixinha de promessa e textos de promessa e comece a ler a Bíblia seriamente, um texto após o outro, diariamente, um texto após o outro. Pare de ficar abrindo, deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo. Porque qualquer hora dessas você vai ler ali uma coisa que você não quer para a sua vida. E não é assim que Deus fala com o seu povo aleatoriamente. Deus fala com o seu povo através da sua palavra viva, que penetra profundamente a vida de todo ser humano. Ore, leia a palavra de Deus e valorize a comunhão dos santos. É nesse ambiente aqui que Deus usa uns aos outros para edificar, que Deus usa circunstâncias para que nós sejamos forjados, amadurecidos, usados por Deus. Não existem passos, mas existe um caminho, e o caminho é: aproxime-se de Deus, e Ele vai se aproximar de você. E sempre que o Senhor se aproxima de alguém, a transformação acontece. É impossível que alguém esteja diante de Deus sem ser transformado por Deus. É impossível que alguém esteja diante de Deus sem ter a percepção de quem é. A pobreza em espírito é o primeiro efeito de estar diante de Deus. Você lembra de Isaías? Isaías vê a glória do Senhor e o que ele percebe? O que ele percebe não é: olha que glória fantástica, olha que Deus grandioso. Ele percebe tudo isso, mas ele é impactado pela realidade. Ai de mim, que sou um homem impuro e vivo no meio de um povo impuro. Ai de mim. Essa percepção da glória de Deus que transforma a nossa vida. E ele, diante daquela glória, ele se põe à disposição: eis-me aqui, envia a mim. Ele é transformado, seu interior é transformado, e agora ele está à disposição, e agora ele se coloca à disposição, e agora ele diz: Senhor, eu estou aqui, me envia, porque agora o que eu quero é servir o Senhor. Seu coração é transformado com essa visão da glória de Deus. Mas não dá para ter visão da glória de Deus sem se aproximar do Senhor. Se aproxime de Deus. Creia nisso como algo não religioso, mas como algo fundamental à sua vida. Isso não é uma atividade religiosa para você cumprir diariamente. Muitas vezes nós tratamos assim: olha, eu preciso ler um capítulo por dia. E você lê aquele capítulo e você não sabe nem sobre o que você lê, você não para pensar, porque não é a voz de Deus para você, é uma tarefa para ser feita. Encare as suas rotinas espirituais como o tempo que você passa com Deus, orando, lendo as Escrituras e vivendo na comunhão dos santos. E o Senhor vai transformar a sua vida. E aquilo que nós olhamos nas bem-aventuranças que parecem tão longe de nós, elas vão se tornar realidade à medida que nós caminhamos com o Senhor. Essa é a boa obra que o Senhor começou, de nos transformar, de nos fazer semelhantes a Jesus. E essa é a que Ele vai terminar. Todos os dias Ele molda a nossa vida até que nós sejamos semelhantes a Jesus. Confie nisso, confie nele. Confie nele. Ele está moldando a sua vida. E o final dessa história toda não é essa dor e angústia que talvez hoje esteja, ou que já esteve, ou que estará em algum momento. O final dessa história toda é a presença gloriosa do Senhor. Os puros de coração verão a Deus. Um dia nós seremos reunidos com Ele e diante dele estaremos para todo sempre, onde a morte, a dor e o pecado serão extirpados da nossa presença, e tudo que nós teremos nos bastará, que é o Senhor por toda a eternidade.